Comi muita besteira, muita guloseima nessas festas. Será que a homeopatia me ajuda? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa é uma live voltada para tirar as suas dúvidas sobre homeopatia. Para vocês que não nos conhecem, a live é sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema em especial, mas o grande objetivo aqui desse nosso encontro é responder as dúvidas que vocês vão nos trazendo aqui no chat. Para você que está chegando agora e está assistindo essa gravação, essa live é feita com o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos há cerca de 20 anos, nós somos médicos homeopatas. Hoje a gente vai falar sobre o tema Comi muita besteira, Soraya. Eduardo, exagerei nas festas, o que eu posso fazer? Então, para isso eu vou adicionar aqui o Eduardo. Muito de lado aqui no YouTube. Pronto. Então, primeiro, bem-vindo a todos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023. Espero que todos tenham passado muito bem as festas. Já vai me contando se alguém comeu aí demais no Natal, se alguém comeu aí demais no Ano Novo. Queria já começar desejando a todos um próspero 2023 a vocês e a família todas. A família toda de vocês. Então, vamos pensar. O paciente mandou mensagem para o Eduardo e falou: Doutor Eduardo, passei um ano novo assim que a minha mãe fez. Como é que é? Pavê de. Rabanada. Não, minha mãe. Sonho de valsa. Comi o doce inteiro lá da minha mãe de sonho de valsa. Tô super enjoado. Será que você consegue ajudar o paciente assim? Tô vomitando, tô com diarreia, comi no Natal lá aquele monte de massa, porque a gente não come. A gente não, eu não como seres vivos, então eu só como alimentos sem carne. Mas comi muita massa e tô com diarreia. Doutor Eduardo, o que eu posso fazer? Fala para mim se a homeopatia pode ajudar a gente nesses casos. Então a gente já tem conversado, né, sobre o que é doença aguda, doença crônica e entre as doenças agudas, né, a gente acho que tem live só sobre isso, né? Vocês podem dar uma assistida aí para ver a classificação. Mas um dos quadros aí, né, de doença aguda são as intercorrências. E as intercorrências, algumas das intercorrências são essas, né? Ou excesso de alimentação, ou comeu demais algum tipo de comida, né, gordurosa, enfim. Bom, a homeopatia tem medicamento para esses quadros agudos, né? E depois a gente vai até conversar um pouquinho sobre o que faz, na verdade, né? Qual que é a diferença de apetite e fome? A gente já falou isso também, mas a gente vai ficar repetindo, né? A gente acaba aprendendo dessa maneira. Então, vamos falar sobre apetite, fome, magreza, emagrecimento, sobrepeso, obesidade, constituição, sempre. Você tá dando spoiler? Tô dando um resumo. Então, tá bom. Então, e que tipo de quadro agudo eu poderia ter ali nessa situação que a homeopatia poderia me ajudar? O que os pacientes mais, assim, às vezes até nem contam, né? Assim, 100%, mas o que a gente observa mais é ou excesso de bebida alcoólica, né? Ou excesso de alimentação. Uma coisa que eu acho que convém, que é interessante a gente falar, é que a cultura, né, do Natal, a gente meio não, né? A gente importou, né? Tem, claro, como tudo, né? Todas essas datas festivas, a gente tem a gente vai juntando, né? Uma civilização comemorava
uma coisa, outra tinha uma outra comemoração, e aí acaba juntando e formando, fazendo uma salada, né? Então, mas é o Papai Noel, ou é o nascimento de Jesus, ou enfim, ou é aquele padre, né, que distribuía, acho que distribuía dinheiro mesmo, né? Ou é o nascimento de Jesus, enfim, acaba ficando essa confusão. O fato é que a grande maioria, né, desses costumes que a gente tem nas festas de final de ano, de Natal, do hemisfério norte, né? O hemisfério norte é inverno agora. A gente está no verão e lá é inverno. Então, os alimentos que a gente tem aqui, assim, como tradicional dessas festividades, na verdade, eles são totalmente inadequados, né? A alimentação, a gente falou lá na live, a alimentação ela tem que ser adequada em relação ao clima que a gente está vivendo, né? Então, no verão a gente deveria estar, né, se alimentando, escolhendo alimentos mais leves, frutas, frutos, folhas, enfim. A gente deveria comer mais isso, né? Cereal é a base, né, da alimentação do ser humano, né? Já está comprovado. O número de dentes que a gente tem é muito mais para moer do que para cortar ou para lacerar, né? Então a gente deve comer muito pouca carne ou não comer carne, comer mais grãos, né? Comer mais grãos e folha também, nossos incisivos não são grandes, né? Então também é claro que a gente precisa comer, mas realmente não deve ser a base da nossa alimentação. Agora, comer tender, peito de peru, né? Quer dizer, e Chester, enfim. No inverno, para quem, né, come carne, até não sei se é adequado, mas enfim, é menos ruim, né? Agora a gente que mora no hemisfério sul, né, e se alimenta como se estivesse comemora como se estivesse no hemisfério norte e come como se estivesse no hemisfério norte, né? Não é adequado, né? E aí o que a gente vê é excesso de álcool, excesso de alimentação errada, muito gordurosa e dormir tarde, enfim, tem vários excessos aí. Não estou dizendo que a gente é contra, né, essas festas de final de ano, acho que a gente é um motivo aí para a gente fazer reunião, né, e conviver, né, um tempo maior com a família, enfim, conversar sobre alguns assuntos que ficam pendentes aí, que a gente não consegue reunir a família e curtir, né, quem a gente ama, mas, né, a gente tem que fazer essas observações e tem um pessoal que passa mal mesmo. Então, para excesso de alimento gorduroso, excesso de alimentos em quantidade, né, a gente, na homeopatia, graças a Deus, não é uma medicina completa, né, mas a gente tem medicamentos e maneiras, né, de tomar o medicamento que colabora. Então, sim, né? A homeopatia ela nos ajudaria ali em que quadro agudo? Se bebi demais, estou passando mal porque bebi demais, estou com diarreia, estou com vômito, estou com ânsia de vômito, estou empachado, o que mais? Fala Ressaca. ressaca. Se vocês tiverem mais ideias aqui, gente, vai trazendo aqui pra gente. Fiquei acordado até muito tarde, tô com algum sintoma, né, Tô por com dor causa de de falta de sono. cabeça, Horas. tô com Falta de horas de sono, né? Então tem algum sintoma qualquer, pode ser dor de cabeça, dor de estômago. Tá. Só para as pessoas saberem o que são, né? Quais são os quadros agudos, o que são os quadros agudos possíveis de acontecer, né? E que a homeopatia, sim, ela consegue tratar todos esses quadros agudos, tá, gente? Então, passou mal ali com as festas, dá para pedir ajuda, porque, boa, a Aline escreveu aqui, intoxicação alimentar, né? Comi, Também ou não sei o que, ou comi demais ou comi alguma coisa estragar, né? estragada. Ótimo, eu não tinha lembrado dessa. Então, sim, aí eu vou ter uma diarreia, vou ter um vômito, né? A homeopatia vai nos ajudar nesse momento de quadro agudo, né? E aí é diferente da consulta, né? Então, quando a gente passa em consulta, a gente leva lá os sintomas para o médico passa uma medicação que geralmente é dose única. Às vezes, 2, 3 dias de medicação, às vezes uma semana, 2, 3 semanas. Com sintomas mais intensos, às vezes tudo diário, né? Mas o mais comum ali é uma dose única, tá? Agora, no quadro agudo, o acompanhamento é mais intenso, o tratamento e acompanhamento mais intenso. Então, a pessoa vai estar sendo medicada ali
enfim, pode ser de 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, dependendo do grau de acometimento ali do paciente, tá, gente? E aí tem que ficar falando ali, conversando com o médico de tempos em tempos, dependendo da gravidade do quadro. Então, nesse momento de quadros agudos, o tratamento é intenso, a forma de medicar é intensa e o acompanhamento também é intenso, tá? Então, existe o acompanhamento ali do quadro agudo, se acontecer uma intoxicação, enfim, tudo isso que a gente acabou de falar, ou bebeu demais, enfim, exagerou nesse momento, né? Você quer completar alguma coisa de quadro agudo? Não, acho que é isso. Agora, Lembrando que é sempre importante, todas as vezes que vocês entrarem em contato com a gente, ter todas essas informações, né? Para vocês terem uma resposta rápida, né? Para saber o que fazer. Então vamos falar sobre isso. O paciente te mandou assim, doutor, eu tô com diarreia. O que você vai falar para ele? Como que é, né? Como é que é? O que está saindo nas fezes? Tem resto de comida? Não tem? Tem muco? Tem resto? Tem sangue? Não tem? Tem dor? Ou tem cólica? Você está indo várias vezes no banheiro e sai um pouquinho de cada vez? Ou é grande quantidade de uma vez só? Enfim. Cheiro, não tem cheiro? Então, continua, por favor. Não, então, se tem fraqueza antes, durante, depois da evacuação, se está vomitando junto, se tem dor de estômago ao mesmo tempo, se tem ânsia de vômito, se o cheiro da comida ou de algum produto está aumentando ou diminuindo a ânsia de vômito. E se, bom, de vômito é isso, ânsia... Se tem dor de cabeça junto, se quando vomita melhora a dor de cabeça, enfim. Não, é que eu quero aproveitar, vamos aproveitar. Se tem uma dor de cabeça, o que melhora, o que piora. Senhora, mas como é que eu sei? Começa a observar. Se você fizer um esforço, melhora ou piora, um barulho, melhora ou piora. É aquela regra de sempre, né? Você pode escolher aí ir de fora para dentro para as características, né? Então, o clima influencia, o horário influencia, né? E em que horário está acontecendo mais isso, se tiver algum padrão, né? Porque como é um quadro agudo, às vezes não dá nem tempo de observar, mas às vezes, se for subagudo, já dá para reparar se tem algum horário de pior ou não. Em relação ao ambiente, o barulho, o cheiro, se está frio, se está calor, e aí vai cada vez indo mais para, né, você, as características. Então, a sua posição que melhora ou piora, se algum movimento melhora ou piora, se a dor ela começa em um lugar, vai para outro, ou que tipo de dor que é contada, ou é um peso, né, que a gente chama de caráter da dor, né? É, é latejante, não é? Como que está a região? A região está quente, está fria, quando você encosta, né? Ou tem uma sensação de estar quente, mas na verdade a temperatura encostando está normal. Teve febre, não teve febre. Isso é importante, claro, mas mais importante do que a gente saber se tem febre ou não, saber se está com calor, se está com frio, se tem calafrio, se está com sede. A sede toma muita água, pouca água de cada vez, com frequência, não só de vez em quando, mas é um montão. Prefiro água fria, estou com vontade de tomar água morna, chá, enfim. Chá a gente, né, já falou que tem ressalvas, mas tem gente que quer alguma coisa quente, né, morna. Né? Então, tudo, na verdade, tudo, né? Tudo que vocês observarem aí que seja característica de vocês, né? Por isso que a gente sempre está comentando assim, é um tipo de intoxicação alimentar. É um tipo, qual tipo? Tipo da Soraya, tipo do Eduardo, enfim, é isso, a gente quer sempre individualizar, né? E, e esses gatilhos, né, que a gente falou, se tiver um gatilho é importante a gente saber, não estou acostumado mais a comer carne, comi um monte de carne, comi tender, tava todo mundo comendo, e eu acabei, né, pegando um pedaço de pernil, um pedaço de tender, um pedaço, e agora estou passando mal, estou com dor de estômago, enfim, isso é importante para a gente conseguir medicar mais adequadamente para você melhorar mais rápido, né? Então, lembrando, quanto mais rico for a sua quantidade de relato, né, de sintomas que você trouxer para a gente, melhor vai ser a escolha da medicação.
Então, a homeopatia, ela tem muito isso, né? Ela não é uma medicina que só o médico, né, vai ditar aí o tratamento. É uma medicina que precisa desse encontro, médico e paciente. Então, se o paciente nos traz uma riqueza de... Se o paciente se observa e nos traz essa riqueza de detalhes, melhor vai ser a escolha da medicação e mais rápido ele vai melhorar, né? Então, tá bom, Du. Então, já explicamos que se apresentou ali um quadro agudo, a gente está presente, a gente consegue tratar com homeopatia, mas vamos pensar que é uma pessoa que, por coincidência, também ela está de férias, aí nesse mês de dezembro ou janeiro, e ela não exagerou só no Natal e no Ano Novo, ela vem exagerando aí nas férias, então ela está comendo todo dia muito, ela tem bebido todo dia. A grande maioria das doenças agudas, ela tem como base um problema crônico, né? A grande maioria. Então, é claro que as festas podem induzir, né, a pessoa a comer mais, né? Mas aí acho que convém a gente já dar as definições, né, que a gente já falou, mas vamos repetir de novo, porque acho que convém aqui, né, durante esse período de festas, né? Então, a fome é uma coisa mais física. Então, a fome é quando quando o estômago esvazia, enfim, é aquela sensação que você precisa o corpo, né, está precisando de alimento, né, dá uma certa fraqueza, enfim. Isso é a fome. O apetite já é quando você aprecia ou não, né, o prato que você está se alimentando. Então, isso aí tem a ver com cultura, tem a ver com, enfim, e tem a fome específica, né? A fome específica é quando já está, por algum motivo, provavelmente você está com falta de algum nutriente. E aí você fica com uma fome específica, ou seja, exemplo, né? O diabético fica com vontade de comer doce. Quem tem obesidade, nem sempre, mas muitas vezes tem desejo por alimentos mais gordurosos e assim por diante, né? A gestante tem vontade de comer alguma coisa que tenha um cheiro parecido com de ferro, por causa da anemia, né? Laica, e assim por diante. Então, o que a gente muitas vezes tem um certo preconceito, e não que não exista, né, a gula, senão, né, é histórico, bíblico, enfim, isso existe, mas na grande maioria das vezes é um distúrbio metabólico, né? Então, querer comer demais, né, mais do que precisa, ou essa fome específica. Então, geralmente tem o significado de algum problema metabólico, algum distúrbio metabólico, né? Então, a gente aí entra o crônico, né? Mas deixa eu só ficar aqui no apetite, vamos aproveitar esse momento. Então, na consulta é importante eu falar de apetite? Na consulta é importante falar de tudo, né? Não, tá bom, Lu, mas a gente tá falando de apetite. Por exemplo, aqui nessas férias eu percebi que eu tô querendo muito mais doce. Eu preciso falar para você na Tem que consulta? falar, né? Então, gente, parece também aquela história, parece bobo, mas não é. Então, para a gente é importante o tipo de, né? Para que você, não, o que você está querendo comer mais, né? Então, senhora, sabe que eu nunca gostei de comer doce. De repente, eu tô com uma vontade de comer doce toda hora. Ou, nossa, eu nunca tive vontade de comer alimentos gordurosos e agora nessas festas eu tô com uma vontade de comer alimentos gordurosos. Então, isso pra gente é sintoma. E isso precisa ser relatado na consulta, tá? Emagrecimento e ganho de peso também, né? De novo, repetindo, magreza é constitucional. Então, tem gente que é magro e está saudável. Agora, se emagreceu 3, 4, 5 quilos em um mês, 2 meses, uma semana, algumas semanas, aí precisa relatar, né? Assim como o ganho de peso. Então, eu tenho um sobrepeso, entre aspas, né? Porque o índice de massa corpórea é um índice super pouco preciso, né? Para ter uma ideia, um halterofilista pode ser considerado obeso, né? Porque é só peso e altura, né? Que são os componentes aí dessa fórmula.
Então, o indivíduo pode ter um sobrepeso, mas está saudável, né? Então, faz atividade física, se alimenta direitinho, enfim, a complexão, né, que a gente fala, ou seja, de maneira mais popular, a gente fala que o osso mais largo, né? Então, esse indivíduo, a chance dele ter um sobrepeso, segundo esse índice, né, não é pequeno. Não é pequeno. Agora, se ganhou peso, aí precisa relatar, né? Ou se não está se sentindo bem, né? Enfim. Então, perdeu peso, ganhou peso, precisa levar para consulta. Ah, senhora, eu sempre fui gordinha. Ah, senhora, eu sempre fui magrinha. É isso que o doutor está falando. Isso é a sua constituição. Você sempre foi assim. Agora, se houve uma variação, né? Ou subiu muito, ou desceu muito, ou enfim, desceu ali 2, 3 quilos, ou, né? Precisa também levar isso na consulta. Isso para a gente é importante. Eu queria já aproveitar e falar um pouquinho sobre essa história então, de constituição do. A minha família toda é magra e eu E também sou magra. normal, Então, por quê? porque constitucional. Mas vamos pensar, tem muita gente nova aqui do ONU. Eu Tá. vi entrando um monte de gente nova. Então tá. Então, bom, a hereditariedade é o projeto da casa, né? E a casa é o corpo. E o corpo, é claro, incluindo, né, o sistema nervoso central, que é responsável pelo sistema psíquico, né? E então a gente vai sempre analisar, né, o pai e a mãe. Metade do material genético é do pai, metade da mãe. Se a família dos dois for magro, a tendência ao indivíduo ser magro é muito grande. Se uma parte da família for é, longilínea, né, que a gente fala, que são, né, que são os altos e magros, né? E o outro lado for pícnico ou brevilíneo, né, for mais baixo e mais largo e com a tendência à obesidade, né? Esses distúrbios metabólicos mais de acúmulo, né? E o outro mais de perda, né? Então, pode ser uma doença, até ser uma doença, mas geralmente está mais adequado aí em relação à sua constituição ou à constituição da família, né? Agora, se tiver alguma alteração do apetite, né? Se vier alguma fome específica, se tiver um ganho de peso, se tiver uma perda de peso, isso é sintoma, né? Ou um sinal ou um sintoma. Então, isso precisa ser relatado. Até dependendo do grau, a gente precisa pedir exame. A gente precisa pedir exame para fazer um diagnóstico de diabetes, enfim, o que quer que seja. Né? Então a gente precisa entender aqui. Então vamos voltar lá, a história do fim do ano. Então, provavelmente, uma família vai ter mais ou menos a mesma constituição, vai procurar o mesmo tipo de alimento. Tudo isso tem a ver com a constituição da família. É ruim que retroalimenta, né? Um comendo, eu também quero comer. Vamos pensar mais no obeso, né? Porque aí, o que vai acontecer numa reunião de obesos? Cada um vai levar 2, 3, 4, 5 pratos, né? Isso é muito forte, né? E aí, lógico, na hora que eu olhar aquela mesa deliciosa, o que eu vou fazer? Eu comer quero um pedacinho. De cada coisa. Um pedacinho de cada um. Né? E tem que entender que uma parte disso tudo é instintivo, né? A gente tem um corpo muito próximo é um corpo de animal ainda, né? Então eu fui no sacolão hoje para fazer as compras, eu fiquei reparando, a gente é muito próximo do animal ainda, né? Toda vez que eu paro numa bancada, para alguém do lado. E assim, ó, se eu vou indo pro lado, a pessoa, mesmo que ela não, né, acho que é meio que consciente, a pessoa vai me empurrando, entendeu? Como se fosse, ó, eu vou pegar os melhores, você. Aconteceu isso umas 3 vezes hoje. E eu falei, tá bom, gente, calma, tudo bem. Eu vou escolher, a bancada acho que tinha o quê? Quase 1 metro, e eu comecei no meio metro e terminei no, tipo, 20 centímetros. Né? Tá bom, né? Tudo bem. Vou escolher os melhores daqueles meus 20. Então você está querendo dizer que o Natal é constitucional? A comemoração do Natal é constitucional? Eu acho que todo ritual
né? Todo ritual aí tem a ver com a coletividade, assim, acho que a gente só precisa entender, né? Eu acho que a gente só precisa observar como é que o individual reage ao coletivo, né? Como sempre, né? É isso aí. A vida é assim, né? Como Homo sapiens, a gente vai passar por... Geralmente a gente vai passar por situações muito semelhantes, né? A gente não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Então é isso aí, a gente nasce, tem a infância, depois tem a adolescência, depois fica adulto, depois fica idoso, né? Terceira idade. Agora precisa ver como é que cada um encara, como é que cada um passa por isso, né? Eu acho que é bonito da homeopatia, né? A gente aprende a se observar, né? Eu acho que a consulta e o fato da gente todas as vezes estar tá sempre perguntando, né? E aí, o que melhora, o que piora? Que é uma coisa que no dia a dia parece chato, tanto para a gente que pergunta e como para vocês, né? Que ficam lá, que coisa, tem que ficar me observando, tem que ficar falando. É chato mesmo. Mas faz parte do autoconhecimento, tá? Isso aí é uma busca aí pela individuação, individualização. Individualização não, acho que é individuação mesmo. É Um termo mais interessante. correto. Isso é interessante, mas eu queria voltar lá naquela ideia que a gente estava falando, que eu estava começando a falar, né? Então, eu estou de férias e, nossa senhora, eu estou observando que eu estou tendo muita dor no estômago, toda hora meu intestino está soltando muito, porque todo dia eu estou comendo muito, estou bebendo muito. Então, eu queria trazer essa reflexão também aqui para vocês, né? Então, uma coisa é passei o Natal, comi muito na noite, no dia seguinte, aí passou o Ano Novo, comi muito na noite, no dia seguinte. Outra coisa é aquela pessoa que está comendo muito as férias todas, bebendo muito as férias todas. Então, a primeira reflexão é: o que essa pessoa está buscando nessa, Esse desequilíbrio, né? nesse desequilíbrio? Então, será que eu estou realmente indo para o meu caminho de cura, né? Que a nossa busca, lembra que na homeopatia, que qual é? Vamos só relembrar um pouquinho do. Então, por que eu busco a homeopatia, né? Eu busco para me conhecer, para na hora que eu me conheço, eu reassumo um novo equilíbrio e busco aí a cumprir os meus altos fins, como diz Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Que eu sempre falo que é o pai da medicina sem querer. Sem querer, né? Da nossa medicina, né? Então, a homeopatia é essa busca, né, por uma, por um desenvolvimento, né, Lu? Por É um individual, novo né? equilíbrio. Conceito de saúde. No conceito de saúde já está embutido, né? A individualidade, né? Só o próprio indivíduo pode falar se está saudável ou não, porque relacionamento social, enfim, a pessoa tem que estar feliz também, né? Não o tempo inteiro feliz, né? Que é impossível, mas tem que estar feliz. Agora, a gente está falando muito de metabolismo, eu queria comentar aqui o Alexandre, ele coloca aqui, ó, percebi que minha filha começou a querer doce toda hora, começou há alguns meses. Lembrar que o centro do metabolismo, entre aspas, ali no sistema nervoso central, fica bem perto do centro das emoções, né? Então, existe essa relação aí, tanto anatômica como de psíquico mesmo, né? Algumas vezes, esses desejos, né? Enfim, a gente acaba tentando suprir alguma coisa psíquica através dessa parte mais da alimentação. Né? Isso existe, é fato. Né? E então a gente está falando muito do metabolismo, que acho que é o principal mesmo, mas não pode esquecer que tem essa parte psíquica, né? Eu sou assim, eu não sou super do doce. Eu gosto do doce, mas eu não sou uma pessoa que quero comer doce todo dia. Mas se eu não tô legal, eu vou fazer igual a filha do Alexandre. Eu vou começar a comer um docinho. Então, Alexandre, é importante você trazer em consulta esse comentário, tá? Porque aí o seu médico, né, não sei se é o Du, ele vai começar a conversar com vocês para entender melhor o contexto ali familiar da criança, porque não esquece, a Ou criança. social, né? Familiar, micro ou social mesmo, né? Escola, enfim. Isso, não esquece que a criança é todo o entorno dela, é isso que eu queria falar mesmo. Então a gente vai precisar saber todo esse contexto para entender melhor o que está acontecendo com esse apetite, porque não é só o apetite, é isso que a gente precisa entender. É o todo, né? É o todo que está desequilibrado, entre aspas, não deve ter uma série essa palavra desequilibrado, né? Mas alguma coisa aí que não está legal que está manifestando esse apetite aí pelo doce, né?
Não tinha outra pergunta lá, Du? Tem uma outra pergunta aqui. Então vamos Não tem um aproveitar. comentário do Job, né? Vamos aproveitar já? Bons tempos esses. Atualmente só de olhar na mesa já me sinto saciado. É bom, a gente come com os olhos também, é isso aí. Então, muitas vezes o metabolismo está um pouquinho mais equilibrado, a gente não precisa nem comer, né? Só de olhar já. Ah lá, o Alexandre escreveu É, ele falou isso mesmo, vem uma ansiedade. ansiedade junto. Sim. Então precisa observar bem e se levar na consulta, porque com certeza tem alguma coisa aí pra gente. Vamos só ler aqui esses comentários. Do Insta, né? Esse é a pessoa. Do YouTube, né? Minha mãe. A Rô falou saudações a todos, feliz ano novo a todos, queridos doutores. Beijo, Rô. A Vanessa falou excesso de açúcar no meu caso. Coriza de tanto comer doce? Olha, essa eu nunca tinha ouvido. Então, vamos aproveitar e falar da peculiar, Du? Eu acho que Nossa, muito interessante. Então, tem alguns termos, né, que o Maffei ensina lá no livro dele, que é a alergia para o Maffei. Na verdade, não é para o Maffei, né? É para o primeiro médico que usou esse termo. É qualquer reação alterada do organismo, né? Então, na verdade, a medicina inteira está englobada ali na alergia, não só os quadros alérgicos que a gente conhece, a gente fala, do jeito que a gente fala hoje em dia, né? E aí existem alguns fenômenos, né, que acontecem no ser humano, né, que pode ser com o mesmo antígeno, né, ter reações, a pessoa ter reações parecidas. Então é como se a mesma chave entrasse em duas fechaduras diferentes, vamos dizer assim, tá? Então o anticorpo ele vai reagir a mais de um antígeno, né, que é a paralergia. E a metalergia, que é provavelmente esse quadro, né? A metalergia é quando, por estímulos diferentes, o indivíduo faz o mesmo quadro clínico. Então, provavelmente, não sei, né? A rinite dela descompensa tanto, né? Quando ela ingere muito doce, como pode ser algum outro gatilho, né? Pode ser uma rinite vasomotora também. Então, quando fica frio, piora a rinite. Pode ser uma rinite alérgica. Então, às vezes sente algum cheiro e também piora a coriza, né? E aí, e tem junto aí esse gatilho, né, para essa pessoa. Então, é um quadro clínico parecido que acontece por vários gatilhos diferentes, né? É a metalergia, na verdade. É um nome bonito para falar que a pessoa tem vários estímulos, pode causar o mesmo quadro clínico, né? E a homeopatia, ela contempla bem isso, porque é o que a gente observa, né? Ah, aconteceu uma coisa muito grave. Um da família vai ter dor de estômago, outro vai ter dor de cabeça, cada um num quadro meio que padrão, né? Daquela época, pelo menos, né? De cada pessoa. Pode variar dependendo do indivíduo, e no mesmo indivíduo pode variar aí durante a vida, né? E não só isso, eu queria também falar. O que eu falei? Qual palavra que eu falei mesmo? Não sei. Quando é bem diferente, assim, um quadro bem diferente, peculiar. Então também, quando for muito diferente, fala assim, nossa, mas eu vou falar para a doutora Soraya que o meu nariz escorreu depois que eu comi doce. Ela vai achar que eu tô, que eu tô ficando doida. É verdade. Não, gente, pra gente é super importante esses sintomas bem... Porque individualiza, né? Porque individualiza. Então, quando é muito, muito diferente, traz pra gente em consulta, porque vai nos facilitar encontrar a medicação, tá? Por quê? Porque só a Vanessa e, né? Não só a Vanessa, mas poucas pessoas têm o nariz escorrendo depois que come doce, tá? Então, isso é super importante para a homeopatia como sintoma. Tragam na consulta. Vou continuar aqui. Parece que só o carboidrato preenche a alma. A alma ainda por cima. Pão é meu ponto fraco. Pra mim é o chocolate, né? Pra nada, o chocolate. Eu tô lá com sono, cansado. Ai, Além do açúcar e da gordura, eu preciso do estimulante.
Ai, ai, espero que um dia a gente chegue lá, né, mãe? Que não precise mais dessas comidas. Eu já sei que exagerei no açúcar porque fico espirrando e com coriza. Igual alergia mesmo. Ah, interessante. Ela realmente tem esse Um quadro sintoma. É genético. bem peculiar mesmo. Legal, você trouxe um tema que eu não ia colocar aqui na live e foi bem interessante. Legal. Ah, mais alguma coisa? Não, eu só queria fechar com essa ideia do, então, excessos nas festas. Tudo bem, gente, isso é super normal, nós comemos, todo mundo come, né? Agora, se você está exagerando já no seu dia a dia, se isso já está transbordando aí para o seu dia a dia, estou comendo muito, estou bebendo muito, alguma coisa não está legal. Então, vamos refletir, entendeu? Para pensar por que eu estou buscando tanta comida, por que eu estou buscando tanta bebida, tá? Alguma coisa não está legal comigo para eu estar nessa busca. E beber demais, comer demais, não vai nos levar para um caminho de evolução, para um caminho de cura, tá? Então, levem essas questões para... São sintomas, né? São sintomas. Sintomas. Então, como todo sintoma e toda moléstia, é uma tentativa de cura, mas, como diria uma feia, malograda, né? Então, quantas pessoas não comem para diminuir aí alguma coisa, né? Então, tô irritado, vou comer, tô ansiosa, vou comer, tô triste, é uma comer. tentativa, né, de melhora, mas, enfim, acaba sendo um sintoma. E eu tô falando de comer porque também eu sou dos gordinhos, mas tem quem vai beber, né? Então, tava ali na pandemia, o pessoal ia beber, quer esquecer alguma coisa, o pessoal vai beber, tá acontecendo alguma coisa em casa, o pessoal vai beber. Gente, isso não vai te levar para um caminho de cura, né? Então, vou fazer uma propaganda positiva, procura homeopatia. Ficou péssimo, mas é verdade. Manda mensagem. Porque aí, sim, a gente vai pegar esses seus sintomas e a gente, na hora que a gente vai te reequilibrando, né? Essa busca pelos excessos vai diminuindo. Então, quantas vezes o paciente não chega pra gente e fala: nossa, Soraya, eu comia chocolate todo dia, hoje eu já não como. Nossa, Soraya, eu bebia realmente demais, hoje eu já não estou bebendo tanto. Então, a homeopatia vai nos ajudando também nesses excessos, tá? Então, tanto nos quadros agudos, que a gente conversou ali no começo da live, né? Então, comi demais, tô passando mal, tô com diarreia, vômito, tal, dor de cabeça, ela vai nos ajudar. Quanto nesses casos crônicos em que, nossa, todo dia tô aqui nesses meus excessos, não tô parando, né? Isso também a homeopatia pode ajudar. A Valda falou assim: eu fico bêbada quando como doces. Você conhece alguém assim? 99,99999%. O que a gente observa na criançada é isso aí, Valda. A criançada come doce, começa a falar, rir, fica todo bêbado, que nem você. O pessoal da medicina oriental fala que o doce tem muita energia aí, né? E faz isso mesmo com o psiquismo. A Alice, eu fico com uma cola na garganta quando como alguma coisa com açúcar. Dá uma vontade exagerada de comer doce, depois fico com uma cola na garganta, me sufocando. E eu acho que alivia tomando plus. Isso, eu acho que ela está trazendo, não sei, eu tive uma impressão que isso é extremamente peculiar. Eu achei bem legal esse comentário. É peculiar, mas não é raro. Não é raro. Não é raro. Sabe porque é estranho, né? A gente como médico, a gente aprende assim, a digestão das proteínas é feita no estômago. A digestão do açúcar, do carboidrato começa na boca, pela saliva, termina no começo do intestino, porque é ali que estão as enzimas e tal. Agora tem gente que tem sintoma no estômago quando come doce ou quando come muito carboidrato, tá? Então, não é o mais comum, porque realmente, né, é claro que a enzima para digerir a proteína está no estômago e, enfim, nessas regiões que eu falei do corpo, né, do aparelho digestivo, mas não é tão raro, né? É incomum, mas não é raro não. Então tem gente que fala, tem dor de estômago quando com farinha. E a gente fica pensando, poxa, fisiologicamente não faz tanto sentido assim, mas, mas é fato, né? Então, pelo menos o mais, não que não faça sentido nenhum, mas o mais comum é quando come muita gordura.
porque fica mais lento o trânsito, ou quando come muita proteína, né, que vai acabar dando mais dor de estômago, pelo menos é o mais comum, né? Tem mais alguma coisa lá, não? Não estou falando da pessoa tendo doença celíaca, tá? Estou falando das pessoas que não têm. Aqui, a homeopatia me ajuda em muitos aspectos, principalmente a tentar controlar os excessos alimentares e a buscar conhecer minha individualidade. Ah, legal esse comentário, Alexandre. Muito bom, muito bom. Tá bom. Vou só ler esse último, daí a gente faz o resumo. A Valda fica tonta. A Valda fica tonta. Mas, não vou falar. Eu não entendi da origem. Ela tem dor de cabeça ou cólica quando come alguns alimentos. Isso tem que ir observando também para trazer, tá? Em consulta. Isso é super importante também. Tá bom. Muito bem, Du. Então, o que a gente... Feliz ano novo. Du, calma. Não, ainda não. Então, só relembrando aqui, excessos, lógico, super normal, excessos no Natal, excessos no Ano Novo, super normal. Teve quadros agudos, diarreia, vômito, dor de cabeça, ressaca. Sim, a homeopatia pode ajudar. Nossa, Soraya, estou percebendo que eu tive o excesso ali no começo do ano, mas no fim só foi o primeiro gatilho para depois manter, né, em excesso, e continuo comendo muito, continuo bebendo muito. Aí já é um quadro mais crônico, precisa ser levado na consulta, que a homeopatia também consegue nos ajudar nesse momento, tá? Então, tanto nos agudos quanto nos crônicos, a homeopatia pode ser uma grandíssima aliada. Eu não sei o nome. Quando exageram no doce, sinto dor de cabeça acima do olho esquerdo. Esse é peculiar. Peculiar, muito legal. O único problema foi que ela passou em consulta hoje e eu acho que ela esqueceu de falar disso. Mas tinha sintomas que eram mais importantes, no medicamento é esse mesmo, tá? Você só desculpa a minha atrapalhada, que eu, até o último minuto de hoje, eu esqueci de mudar a data do carimbo para janeiro. O Du tá em dezembro. Eu tô em dezembro. Eu mudei só o dia. Né? Voltei para 2 de dezembro. Aí alguém falou assim, você errou o ano. Eu coloquei 2 de dezembro de 2023. Totalmente perdido. Tá bom. Gente, então um ótimo ano para todos. Um próspero 2023. Não esqueçam das metas que a gente conversou semana passada. Espero que realmente seja um ano repleto de muita saúde a todos, viu? Um grande beijo, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.